Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos ler novamente todos juntos aqui na tela? Vamos lá, 1, 2, 3. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala aos nossos corações, de uma forma, Senhor, que nós possamos absorver tudo da Sua palavra, Pai. Que essa palavra, meu Deus, transforme as nossas vidas. Faça a diferença, Deus, na nossa vivência, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, meu Deus, que edifique a nós, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer dizer à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus, assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Jesus, Ele dá uma palavra de esperança aos seus discípulos, porque mais para frente, Ele haveria de ser traído, e Ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes, e ali dos governos, e ali Ele sofreria a morte de cruz. Então, Jesus deixa uma mensagem de esperança para aqueles que o estavam seguindo. E Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós precisamos compreender. Jesus, Ele cita 3 coisas importantes, que Ele se declara: o caminho, a verdade e a vida. Fala comigo: caminho, verdade e a vida. Lá no versículo 1, se você quiser abrir na sua Bíblia, está escrito assim: que o coração de vocês não fique angustiados. Você crê em Deus, creiam também em mim. Aqui Ele já está falando para eles: olha, vai acontecer algo pela frente, e talvez vocês fiquem temerosos. Vai acontecer algo que vocês talvez queiram fugir, queiram correr. Vocês vão sentir medo, vocês vão se sentir perdidos, mas que o coração de vocês não fique angustiado. Angustiado, para tirar a angústia. E no versículo 2 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está declarando: na casa do meu Pai tem muitas moradas. É para todos nós, irmãos. Eu acho que só alguns escutaram, só do lado de cá. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. É para todos nós. Para todos nós. Não é para apenas alguns, para todos. Para todos. Há lugar para todos. E o texto continua dizendo: se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse dessa forma, se não houvesse lugar para todos, Jesus já teria alertado aqui: olha, eu vou escolher alguns, só um número contado de pessoas. Eu vou contar, eu vou encher o ônibus, e eu vou levar o ônibus cheio, pronto, acabou. Mas não foi o caso. Ele falou: porque se não fosse dessa forma, eu já teria avisado vocês. Se lá não tivesse morada suficiente para todos, eu já daria o alerta, para vocês correrem e serem os primeiros. Então Jesus disse: eu já estou avisando que tem lugar para todo mundo. Porque tudo que pudesse ser diferente, Jesus já daria o alerta. Mas Ele diz que Ele vai para lá para preparar lugar, porque Ele ainda não havia cumprido o plano da redenção. O projeto da redenção, o reparo, a reabilitação, ainda estava por vir, porque Jesus precisava morrer a morte de cruz. Começava aí o projeto da redenção.
Jesus precisava ressuscitar, e ele ressuscitou no terceiro dia. Mais uma parte do projeto. Depois ele precisava subir aos céus, e ele subiu aos céus. Mais uma parte do plano em andamento. E depois ele se assentou ao lado de Deus Pai. A palavra de Deus diz que ele se assentou à destra, à direita de Deus. Mas ainda falta uma parte acontecer. Jesus voltar para resgatar a sua igreja. Nós cantamos aqui, quão lindo será o encontro do noivo com a igreja. Então o projeto, o plano da redenção, ele está em andamento. Fala comigo, está em andamento. Está no caminho, está andando. Ele voltará. Olha lá, versículo 3. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu vou, vocês estejam também. Eu estou indo preparar lugar, mas olha, quando eu for e preparar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Jesus vai voltar para levar a nós, a cada um de nós. Fala para quem está do seu lado, Jesus vai voltar para me buscar, para buscar a todos nós, para estarmos com Ele, para onde estou, vocês estejam também. Então Jesus já está declarando aqui, para onde eu estou indo agora, eu estou indo preparar tudo, mas eu volto. Eu estou voltando para buscar vocês, porque vocês vão estar comigo. Olha, que palavra poderosa que Jesus deixou aos seus discípulos. Que palavra de conforto. Que palavra de consolo. Mas no meio desse projeto, antes dele voltar, ele falou, eu vou subir, mas vocês não vão ficar desamparados. E faz parte do projeto. Ele disse, eu vou, mas eu deixarei com vocês o Consolador, aquele que vai habitar dentro de vocês, e vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Parece aqueles desenhinhos, onde tem um diabinho falando um negócio do lado, e um anjinho falando outro negócio do outro lado. E aquilo ali representa a nossa consciência. Mas a nossa consciência é uma luta, é uma briga todos os dias. Mas na verdade é o Espírito Santo nos alertando dos perigos, e às vezes a gente querendo entrar no perigo. Então é uma batalha. A palavra de Deus diz que o Espírito milita contra a carne, briga contra a carne, e a carne briga contra o Espírito. É uma briga diária, todos os dias uma luta. Mas Jesus nos deixou o Consolador, para que nós pudéssemos saber, decidir qual era o caminho. Versículo 4 diz assim, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Pergunta para quem está do seu lado, você conhece o caminho para onde Jesus foi? Mas Tomé disse para ele aqui, no versículo 5, Tomé, você conhece Tomé? Sabe quem é Tomé? O cara que duvidava de tudo. Ele falou, disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus, a gente não está sabendo para onde o Senhor está indo. Se a gente não sabe para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho para chegar lá? Pergunta para quem está do seu lado, você sabe qual é o caminho? Muitas pessoas acham que sabem o caminho. Muitas pessoas acham que sabem o caminho, mas elas têm uma grande dúvida no coração. E elas realmente não sabem o caminho. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei qual é o caminho. Se eu não sei do plano da salvação, eu não sei qual é o caminho. Se eu não sei qual é o alvo da minha vida, eu não sei o caminho. É como quando eu quero chegar numa cidade, eu quero ir
para São Paulo, eu preciso saber o caminho. Eu quero ir para outra cidade, eu preciso saber o caminho. Como eu vou chegar lá? Primeiro eu preciso saber onde eu vou chegar, e então eu vou entender qual é o caminho. Quantos estão compreendendo? Diga amém. E Jesus disse: eu estarei lá. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Vocês estão sabendo para onde eu vou. E Tomé falou: Jesus, faltou um pedaço da informação aí, a gente não está sabendo para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber o caminho para chegar lá? Como é que a gente vai dar um jeito de chegar até lá? E às vezes as pessoas, elas se apegam à religião. A religião, ela estraga a humanidade. Tem gente que se diz religioso, e a religiosidade, ela é para jogar a pessoa fora do caminho. Porque a religião não leva a Jesus. Católico, espírita, evangélico, a religião não leva para Jesus, irmãos. A religião é uma enganação. A religião nos engana. Porque a religião não é caminho para lugar nenhum. A religião leva para onde? Se não para você ficar rodando que nem barata tonta, fazendo coisas que homens mandaram você fazer, tomando decisões que é engano puro. Isso é o que a religião faz. Ela imputa regras na nossa vida que não fazem parte da palavra de Deus, que não condizem com aquilo que Deus deixou para nós. Não diz a respeito daquilo que Deus deixou para nós. E nós precisamos entender como é que nós alcançamos a salvação, porque o fim da nossa vida vai chegar em algum momento, irmãos, ou pela morte, ou pela volta de Jesus. Vai chegar o fim. Fala para quem está do seu lado: vai chegar o fim. Irmãos, é a ordem natural das coisas. Pastor, eu não quero morrer. Eu também não. Se for perguntar aqui, quem quer ver Jesus? Todo mundo. Você quer ver Jesus? Quem quer ver Jesus? Mas ninguém quer morrer, irmãos. Não é a hora. Fala: não, peraí, tem a hora. Eu vou esperar o momento certo. Tem o momento certo de nós nos encontrarmos com Jesus. Ou pela ordem natural, que é a morte dos mais velhos, eles vão antes embora. Essa é a ordem que se espera. Na verdade, a gente espera não esperando. Não é verdade? A gente sabe que vai acontecer, mas a gente não quer. Ou pela volta de Jesus, quando Ele voltar e for arrebatar a sua igreja. Irmãos, independente de quando seja, qual seja a forma, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos, caminhando no caminho certo. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 12. A religião não salva ninguém, mas olha o que salva. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, aqui na terra, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem. Mas lá em João capítulo 14, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai senão através de Jesus, somente através dele. Pastor, então, se eu não estiver no caminho de Deus, no caminho de Jesus, se eu não tomar as decisões que eu preciso tomar, se eu não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu não receber Ele como Senhor da minha vida, se eu não descer as águas do batismo,
então eu vou ser condenado ao inferno. Não, você já está condenado ao inferno. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Quando nós nascemos, nós já estávamos no caminho do inferno. Isso aconteceu lá desde Adão. Nós recebemos uma condenação. Por isso que existe o plano da redenção, para que a gente encontre o caminho e ande no caminho. Ah, pastor, mas eu creio em Deus. Cuidado, tem um monte de gente que fala por aí que crê em Deus. Até o diabo acredita em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é real. Ele existe. E o fato de você acreditar que Ele existe, não muda nada. Não muda. Então nós precisamos tomar decisões. Então, se eu não decido andar no caminho certo, eu já estou destinado ao inferno. Pastor, destino? Não, estou falando para você, que enquanto você não muda a sua decisão, o seu alvo não muda, o seu rumo não muda, o local para onde você está indo não muda. Se eu colocar lá no meu GPS, lá no negócio que conduz o carro, conduz eu para levar o carro, a cidade errada, eu não vou chegar onde eu queria, eu vou pegar um caminho errado. E como é que eu percebo isso? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou uma verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Então nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade nos libertará. Libertará do quê? Libertará do fogo do inferno. Libertará da condenação. Libertará dos tropeços da vida. E nos conduzirá pelo caminho do Senhor, para nós irmos para a eternidade. Então nós precisamos entender que nós precisamos andar no caminho do Senhor, conhecer a Jesus, conhecer Ele que é a verdade, ouvir a Jesus. E nós precisamos entender, irmãos, que Moisés, um dia ele profetizou. Moisés, o grande líder dos judeus, que ainda estão esperando o Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, eles não acreditam nisso. Mas Moisés disse: Deus enviará um profeta, e ele falará às nações. Então vocês precisam ouvir a voz dele. Jesus veio, e aqueles que acreditam lá em Moisés, como patriarca, como grande líder, simplesmente desprezam o que está escrito. O próprio Moisés falou: ouçam a voz dele. Olha só, a própria mãe de Jesus, Maria, respeitada entre os católicos, e é respeitada entre todos, precisa ser, mas só que às vezes ela é venerada, e ela mesma disse, quando estava lá no casamento, ela declarou, falou: manda falar com Jesus, fala com o meu filho, fala com ele, tudo que ele mandar vocês fazerem, façam. Quem foi que disse isso? Maria. Falou àqueles que estavam ali: tudo que ele falar para vocês fazerem, façam conforme ele falar, façam conforme ele mandar. O próprio Deus mandou nós ouvirmos a Jesus. Quando Jesus desce as águas para se batizar por João Batista, vem uma voz dos céus, o próprio Deus falando: este é o meu filho em quem eu me comprazo.
em quem eu tenho alegria. Este é o meu filho em quem eu me alegro. Ouçam ele. Fala para quem está do seu lado: ouça Jesus. Ouça Jesus. Aleluia. E o que Jesus disse? Ah, meu Deus. João 1,12 diz: todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. João 3,16 mostra o plano da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus era chamado de Filho único de Deus. Filho único. Mas, então Deus declara: todos quantos o receberem, todos esses serão chamados filhos de Deus. Todos quantos receberem o meu Filho, Deus declarou, a todos estes será dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Direito. Direito de serem chamados filhos de Deus. Pastor, eu sou filho de Deus. Espera aí. Você já desceu as águas do batismo? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Pastor, eu fui batizado quando eu era criança. Você que decidiu ir ao batismo ou levaram você carregado como criança? Se você não decidiu, então é porque você não tomou consciência daquilo que precisa ser feito. Jesus não foi batizado quando era criança. Jesus foi apresentado no templo e depois de adulto se batizou para dar exemplo a nós, não necessitando, não tendo pecado. Ele desceu as águas do batismo para ser exemplo para nós. Você quer ver Marcos 16, versículo 15? Coloca o versículo 15 para mim na tela. Diz uma ordem de Jesus. Está aí uma ordem de Jesus, diz assim: e disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda. Antes de nós recebermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos criatura. Nós não somos filhos de Deus. Nós somos parte da criação dele. Nós somos considerados criatura. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então você precisa entender que até o momento em que você desce as águas, você é considerado criatura, não é chamado filho de Deus. Pastor, mas todos os caminhos levam a Deus. Nossa, uma frase bonita de para-choque de caminhão, mas uma mentira. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele declarou: só existe um caminho e eu sou o caminho. Então nós precisamos entrar no caminho. Entrar no caminho, compreender a verdade, entender, aprender a verdade para nós sermos libertos. E então nós viveremos a vida que Jesus tem reservado para nós. Aqui o melhor de Deus na terra e a eternidade com Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai senão através de Jesus. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Mas João capítulo 3, versículo 17, no 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar. Jesus não veio para nos lançar no inferno, não. Esse caminho já faz parte de quem não recebeu Jesus. Jesus veio para salvar o mundo, para salvar a todos. A salvação é para todos. Fala para quem está do seu lado: a salvação é para todos. Aleluia. É para todos nós.
Jesus veio para que todos nós pudéssemos alcançar a salvação, para que ninguém se perdesse, para que todos encontrassem o caminho, para que todos conhecessem a verdade, para que todos entendessem que Ele é a vida. Olha só, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos, fala comigo, todos, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da, cadê na tela? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Oh Jesus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem, que deu a si mesmo em resgate por quantos? Por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Veio por todos, e há um só mediador, há um só entre nós e a eternidade, há um só entre nós e o Pai, que é Jesus. Um só. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele.